Quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, trazer uma palavra para os nossos irmãos que se encontram na quarentena e muitas vezes com vontade de ouvir uma palavra de estudo na igreja, mas nós estamos impossibilitados de fazer cultos nas igrejas por decretos, por leis, sejam elas municipais ou estaduais, governamentais, ou até mesmo federais. Mas mesmo assim a palavra de Deus pode chegar até você. Você que está aí às vezes triste, com vontade de ir para a igreja, com saudade do nosso templo, mas nós não podemos aglomerar pessoas porque de fato este contato pode ser transmissível, é muito grande e a epidemia pode ser geral. Todavia, nós cremos em Deus que nos dá vitória, cremos em Jesus Cristo que nos livra, cura e que traz a resposta para a nossa vida, alenta o nosso coração. Então, nesse período de quarentena, eu quero meditar com vocês no livro de Jonas. O livro de Jonas tem lições preciosas para a nossa vida. O livro de Jonas nos ensina a confiar em Deus. O livro de Jonas, ele deve ser lido e contemplado a ação de Deus no livro de Jonas. Então eu quero meditar com você nessa quarentena, pelo menos alguns dias, sobre os capítulos do livro de Jonas. Hoje nós queremos falar do primeiro capítulo, porque nós temos 4 capítulos. Então eu quero dar 4 estudos. Cada estudo um capítulo no livro de Jonas. Então observe que o livro de Jonas, ele está entre os profetas menores. O que é isso? Os profetas maiores é que o volume da escrita desses profetas eram maiores em páginas. Os profetas menores é que o volume da escrita era pequena. Ou a mensagem dos profetas maiores era bem longa e dos profetas menores era pequena. Então eles são maiores e menores não porque um era mais alto ou o outro era mais baixo. Ou porque um tinha mais poder que o outro, não. É por causa do conteúdo do livro. Então o livro de Jonas ele está entre os profetas menores, que são aproximadamente 12 profetas. E os livros dos profetas maiores começam com Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, são os profetas maiores por causa do volume de livro maior, mais capítulo, mais quantidade de versículos, etc. Neste primeiro dia de estudo bíblico para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, eu quero meditar no capítulo 1, onde a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo é presente no capítulo 1. E o texto diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Alguns estudiosos da história dizem que Amitai era profeta de Deus em Gat-Hefer. E Amitai significa fiel. E Amitai, pai de Jonas, ele foi levado pelos assírios 722 a.C. Os assírios vieram contra Jerusalém por causa da desobediência do povo de Israel. E as promessas eram condicionais. Eles poderiam estar nas suas terras plantando, vivendo, colhendo, cultuando e sendo abençoados, enquanto estavam obedientes à lei do Senhor. Mas se porventura desobedecesse às leis do Senhor, eles seriam tirados das suas terras, seriam levados cativos, sofreriam o dano do castigo e se arrependeriam. Ou às vezes até morreriam em castigo. Então, assim estava a nação em desobediência, e Deus levantou o rei da Síria e veio contra Jerusalém e levou todos cativos. E nesta demanda, o pai de Jonas morre, Amitai morreu. Porque os assírios eram muito violentos, era a potência da época. Uma das primeiras potências era o Egito. Depois disso, a Síria se torna uma potência do mundo antigo. E depois da Síria, nós vemos a potência da Babilônia, que dominava sobre 127 províncias. E então, nesse período, o povo de Israel foi para o cativeiro. Muitos morreram no confronto, entre eles o profeta Amitai, que significa fiel, foi fiel até a morte. E com isso, Jonas, ele desenvolve uma mágoa e uma raiva, porque o
povo assírio, quando levava os seus algozes, eles matavam eles na espada, mas aos poucos. Primeiro tiravam a pele, deixavam que eles morressem no sol. Depois, cada vez mais que eles iam morrendo, às vezes traziam eles em corrente com anzol pelos lábios. E quando ele já estava próximo da morte, eles matavam a espada, cortavam a cabeça e colecionavam o crânio. Alguns dizem que na entrada da cidade estava uma pirâmide de caveira de pessoas que haviam morrido pelas mãos dos reis da Síria. E uma placa dizendo, bem-vindo à temida Assíria. Hoje nós vemos, é comum você estar se aproximando de uma cidade, quando estamos entrando na cidade, por exemplo, vamos para Cuiabá, entramos na cidade de Cuiabá, bem-vindo a Cuiabá. Estamos saindo de Cuiabá, volte sempre, obrigado. A cidade da Nínive era assim, tinha uma pirâmide, dizia bem-vindo à terrível cidade de Nínive, porque o povo era temido, eram cruéis, eram idólatras, eram politeístas e era um povo de dura cerviz. Mas agora a palavra de Deus chegou para este povo e Deus disse para Jonas, levanta e dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive. Observe que no versículo 2 dá um destaque da mensagem de Deus, para a grande cidade de Nínive. Quer dizer, era uma cidade muito grande, era uma metrópole, além de ser grande em quantidade de pessoas, era grande na sua extensão territorial. E além de ser grande na sua extensão territorial, era grande no seu poder bélico. Era a potência da época. E então vai a grande cidade de Nínive e prega contra ela. Agora observe que o texto diz assim, que Jonas levantou para ir, mas para ir para longe da cidade de Nínive. Desceu até Jope, pegou um navio que ia para Tarse, entrou no navio, comprou a passagem e deitou no porão do navio. E o texto diz assim, que ele foi para longe da presença de Deus. Isso no pensamento dele. Porque os atributos da divindade naquela época ainda não eram conhecidos. Nós vemos alguns questionamentos de Davi tentando dizer, se eu for para o fundo do mar, será que Deus estará lá? Se eu for para as estrelas, como que tu vai estar lá? Estava tentando compreender a onipresença de Deus. Mas Jonas parece que ele não tem isso aqui, ele não tem esse entendimento da onipresença de Deus, que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares presente ao mesmo tempo. E Jonas parece que não sabia desse atributo da divindade, porque ele foi pensando que poderia se esconder da presença de Deus. Ora, da presença de Deus ninguém se esconde. Nós temos ciência disso, que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, é eterno, é infinito. E nós observamos que não só Jonas ele se excusou da sua missão, mas como Moisés também inventou uma desculpa, nós temos Elias, nós temos Jeremias, todos eles inventaram alguma coisa para fugir do chamado divino. Mas ninguém foge do chamado divino. Quando Deus tem uma proposta, tem um propósito, Ele te escolheu, Ele vai fazer você compreender a importância do chamado e da prática desse chamado pela tua parte. Agora veja, o texto diz assim, que ele foi e tomou o navio e estava no porão. Aí no livro de Jonas, nós vamos estudar 4 capítulos, 4 mensagens. Mas a primeira ação de Deus aparece aqui no livro de Jonas. Qual que é a primeira ação? O texto diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Capítulo 1, versículo 4. Então aqui é a primeira ação do Senhor. Nós vamos ver durante a história e durante o livro diversas ações de Deus. Deus inteiramente agindo na história, entrando na história, intervindo na história. Então Deus, ele tem a sua primeira ação. O que ele fez? Levantou um grande vento sobre o mar e causou uma grande tempestade. E de tal forma que aquelas pessoas, para escapar da tempestade, eles começaram a esvaziar o navio, jogar as mercadorias fora e nada da tempestade parar. Cada vez a tempestade aumentava. E eles remavam, faziam diversas atividades para que pudesse suplantar a tempestade, mas nenhuma delas foi possível. E de repente o texto diz assim, que de repente eles começaram a clamar ao seu Deus. E o capitão desce até o porão e vê Jonas que está dormindo. Aí ele pergunta, o que tens, dormente? Levanta, porque estamos numa tempestade, e clama a teu Deus para que porventura o teu Deus possa nos atender
e tirar essa tempestade, porque nós vamos perecer. E Jonas então estava dormindo, estava dormente, e observamos que o povo do navio eram politeístas. Quer dizer, o que significa a palavra politeístas? Que acreditam em diversos deuses. Eles tinham vários deuses. Enquanto eles clamavam pelos seus deuses, rogaram para que Jonas clamasse pelo seu Deus. E o texto aqui aparece Deus com um D minúsculo. Porque ele diz assim, ó, assim esse Deus se lembra de nós. É um Deus com D minúsculo, não é o Deus Jeová, o nosso Deus que nós servimos. Porque o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro. Os demais são deuses com D minúsculo que nada fazem, como diz Salmo. Não tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem som algum sai da sua garganta. Esses deuses, eles não fazem nada. Agora, o nosso Deus, ele é grandioso. E eles então começaram a lançar sorte, dizer, talvez vamos descobrir quem é o culpado. Vamos lançar sorte. E diz o texto, e lançaram a sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Observe que o lançar sorte não é pecado. Tem muitos cristãos achando que lançar sorte é pecado. Não é pecado lançar sorte. Colocar o nome de todo mundo no copinho e lançar a sorte não é pecado. O povo de Israel fazia isso. Pela ocasião do pecado de Acã, ele dizia, vamos descobrir quem que é que está com impedimento, nós vamos puni-lo. E pegaram todas as tribos, colocaram o nome de todas as tribos em um local. E balançaram e lançaram a sorte. Pegaram a tribo que era das famílias de Acã. E a tribo de Acã, ela tinha várias famílias. Então fizeram a sorte sobre todas as famílias que existiam. Eram muitas famílias. Para ver qual família era a que estava com impedimento. E a sorte caiu sobre a família de Acã. Aí na família dele lançaram sorte para ver quem era o indivíduo. E a sorte caiu sobre Acã. Pronto. Deus dirigindo a sorte certinho no indivíduo que estava com impedimento. E assim ele sofreu dano. Quando foi para escolher o discípulo que havia morrido, Judas, sobrou uma vaga. Então precisava escolher um outro discípulo. E haviam vários candidatos. Entre eles, Matias. Pegaram o nome de todos os candidatos e lançaram a sorte. Balançaram o copinho para ver quem que é o nome, saiu o nome de Matias. Então, lançar a sorte não é pecado, viu? Às vezes nós estamos fazendo obras e vamos sortear alguma coisa. O sorteado, ele é bem-vindo, porque o propósito do sorteio é para a obra, como às vezes fazemos diversas vezes que queremos contribuir para a obra de Deus. O intuito é fazer com que as pessoas contribuem e o objetivo é um presente que vai ser lançado pela sorte. Mas o objetivo maior é que todos contribuem para um bem comum. Lançaram a sorte, caiu sobre Jonas. Aí chegaram para Jonas e começaram a perguntar. As perguntas é, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Porque eles ficaram admirados. A revolta desse Deus com esse homem é muito grande, porque o mar, o vento, balança tudo. E esse indivíduo, alguma coisa errada fez. Então perguntaram, de onde que você vens? Né? Qual a tua terra, de que povo és? E essa pergunta, meu irmão, ela passa pela filosofia. A filosofia questiona de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Aí alguns não têm resposta divina, dizem, nós viemos do macaco, na teoria da evolução. Quem somos? Somos povo que não tem perspectiva. Vamos para onde? Vamos buscar a perfeição tecnológica, a melhoria econômica, nada disso. Nós somos criatura divina, nós viemos das mãos de Deus, Deus que criou o mundo. Quem somos? Nós somos igreja de Deus, igreja do Deus vivo, igreja que não se abala com qualquer tempestade. Por mais que Jonas fosse culpado, mas ele estava dormindo no porão. Às vezes nós precisamos desta tranquilidade no meio das tempestades. Nós observamos as pessoas desesperadas, em casas, trancadas, com medo do vírus, com medo da epidemia, com medo da economia, com medo de desemprego, com medo da fome, contando o dinheiro para ver se o dinheiro acaba. Aproveite a sua quarentena para descansar no Senhor, para que você coloque nas mãos dele e dizer, Deus é um Deus que tudo pode, é um Deus soberano. Ele certamente dará resposta de paz ao seu povo. Irmãos, essa epidemia
ela pode pegar qualquer pessoa, mas a igreja ela pode ser preservada. Você se lembra do povo de Israel no Egito? Em que o povo de Israel não sofreram os danos das pragas que Moisés rogou sobre os egípcios? Lá no território dos egípcios tinha piolhos para todos. Estava infestado com piolhos. No território de Israel ninguém tinha piolhos. As moscas perturbavam todos os egípcios, mas no território de Israel todo mundo tranquilo. As rãs não deixavam nem eles cozinharem nos territórios dos egípcios, a praga das rãs. Mas no território de Israel não havia rãs. As úlceras, as coceiras, infestou todos os egípcios, mas no território de Israel ninguém estava com coceira nem com nada. As trevas inundaram os territórios do egípcio como se fossem trevas quase que palpável, de tanto era a escuridão. Mas no território do povo de Israel, todo mundo com luz, a luz do dia, tranquilo, sofrendo. A praga da morte pegou todos os primogênitos do Egito, mas o povo de Israel estava livre da mortandade. E assim é com a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós estamos não de braço cruzado, deitado em berço esplêndido, mas tranquilo, descansando nos braços do Senhor, porque é Ele que é o nosso guia, a nossa solução. Pode observar que a situação de Davi estava no meio do deserto, não tinha uma casa, na caverna de Adulão, cercada pelos homens que eram considerados párias da sociedade, isto é, homens que eram procurados pela morte de muitas pessoas, homens procurados para trazer o juízo, porque eram bandidos, homens que eram desprezados da sociedade. Mas Davi estava no meio deles e ainda cercado a caverna de Adulão pelo exército de Saul. Saul queria matá-lo, queria sacrificar Davi só porque Davi era homem de Deus, segundo o coração de Deus, tinha coragem, era homem valente e de muita fé. E Davi estava sendo procurado. Sabe o que o salmista disse? No meio daquela guerra toda, ele disse: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, és a minha verdadeira segurança. Então a nossa segurança está em Deus. Então, nesses momentos de dificuldade, de tristeza, de epidemia, de angústia, de desemprego, de reclusão, de isolamento, de tristeza e de choro e de espanto, a igreja deve dizer assim: em paz eu me deito e durmo, porque Deus é a minha segurança, Deus é a minha saúde. Nós podemos se valer do Salmo 91. Praga alguma chegará na tua tenda. Pode ficar tranquilo, meu irmão, igreja do Senhor. Você que está me ouvindo, todos que estão ouvindo, praga alguma chegará na tua tenda. E certamente Deus nos dará resposta de paz e nos livrará de todos esses males, porque nós somos igreja do Deus vivo, o Deus que ouve, o Deus que vê e o Deus que entra com a providência, como ele disse para Moisés: Moisés, tenho ouvido a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho visto o seu clamor. Por isso desci para livrá-los. É assim que Deus faz com o seu povo. Nos dá o livramento. E perguntaram para Jonas: de onde que tu és? De onde vens? E ele então responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E o texto diz que então aqueles homens ficaram possuídos de grande temor, porque viram que eles serviam um Deus poderoso, criador do céu, da terra e do mar. Eles contemplavam os céus, contemplavam o mar, estava na tempestade. E agora Jonas era servo desse Deus, quer dizer, conhecia este Deus. E ele estava falando para eles quem ele era e de quem ele era procedente, dos hebreus. E eles perguntaram para Jonas: o que faremos para que o mar se acalme? E a resposta de Jonas foi essa, porque o texto diz que cada vez mais o mar ia se tornando mais bravio. Eles estavam a ponto de morrer por causa de Jonas. O que faremos? E Jonas responde: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Por que a tempestade veio? Por causa de Jonas. Às vezes a tempestade vem pela nossa vida pela nossa causa. Se Jonas tivesse ido tranquilo para pregar a Nínive, ele estava livre das aflições das tempestades. Mas o que ele fez? Ele fugiu e a tempestade veio por causa dele. Às vezes, irmão, o deserto vem para a nossa vida. Às vezes, o Espírito nos guia para o deserto para recebermos lições preciosas. Mas quando o Espírito nos leva para o deserto,
Como disse Isaías, o Espírito do Senhor nos atrai para o deserto. Quando é Ele que nos concede para o deserto da vida, deserto do sofrimento, deserto da angústia, deserto das tribulações, quando é Ele, Ele garante. Agora, quando é nós que vamos com os nossos próprios pés para o deserto, nós temos que saber buscar o livramento e voltar para onde nós entramos. Às vezes as tribulações da nossa vida, elas vêm por nossa causa, por uma decisão errada que tomamos, por uma atitude errada que tomamos, por não termos fé, por andarmos por nossas próprias pernas, sem buscar orientação divina. E às vezes o deserto vem, a tempestade vem, a luta vem, a angústia vem. E às vezes precisamos saber sair, se desvencilhar dessas coisas. Porque aquilo que nós fazemos ou nós procuramos, é nós mesmos que devemos desembaraçar, os embaraços que procuramos. Pode observar que Lázaro, quem que colocou a pedra? Foi as pessoas, não foi Deus. Então eles tiraram a pedra. Pode observar que Lázaro estava enfaixado. Quem enfaixou o rosto de Lázaro? Quem enfaixou a boca de Lázaro? Quem enfaixou o olho de Lázaro? Quem enfaixou as mãos de Lázaro e os pés de Lázaro? Foi a multidão. Agora, Jesus quem disse? Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu enfaixado. Aí Jesus disse, desatai-o. E eles tiraram as vendas dos olhos para que Lázaro pudesse contemplar. Tiraram as vendas da boca para que Lázaro pudesse ver. Tiraram das mãos para que Lázaro pudesse fazer alguma coisa. Tiraram dos pés para que Lázaro pudesse andar. Por que Jesus não disse assim, venda, saia de toda a vida de Lázaro? Ele tinha poder, mas não foi arranjo de Deus. Ele poderia dizer, pedra, sai do meio. Mas não foi arranjo de Deus, foi dos homens. Então aquilo que é de obrigação nossa, tirar e resolver, nós vamos resolver. Agora, nosso Deus é um Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem fazer, aí Deus entra com a providência. Aí o texto diz assim, que eles clamaram, né? Então, no versículo 14, então clamaram ao Senhor e disse, Senhor, rogamos-te que nos pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faças cair sobre nós o sangue deste homem. Quanto a nós somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles clamaram na primeira vez, no versículo 6, pelo seu Deus, e lá está com Deus minúsculo. Agora, quando Jonas diz que existe um Deus verdadeiro, esse povo clamou pelo Senhor, está Senhor maiúsculo. Agora eles não estão mais clamando ao seu Deus, estão clamando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus com D maiúsculo. Eles aprenderam que quem é soberano é Deus, que quem ouve as orações é o Deus soberano, que quem comanda o céu, o mar e a terra é o Deus soberano. Eles eram politeístas, mas agora perceberam que eles clamaram a vida toda pelos seus deuses e nada puderam fazer. Então resolveram clamar ao Senhor que Jonas havia mostrado, o Deus Todo-Poderoso. E ergueram Jonas e disse, Senhor, te pedimos que não nos impute a vida destes homens, porque somos inocentes, não temos culpa do pecado deste homem. E pegaram e ergueram Jonas e lançaram Jonas ao mar. E o texto diz assim, que quando lançaram Jonas ao mar, cessou o mar a sua fúria. E o texto diz assim, e temeram, pois, estes homens em extremo, a quem? Aos deuses? Não. Ao Senhor, com letra maiúscula está o texto, expressando que é o Senhor Deus. Eles temeram ao Senhor Deus. Por que temeram? E ainda ofereceram sacrifícios ao Senhor Deus. Porque é assim que nós devemos nos portar com o Senhor Deus. Oferecer sacrifício de reconhecimento. Reconhecendo, de fato Ele é poderoso. De fato Ele é o Deus criador do céu e da terra. De fato é um Deus grandioso. E foi assim que eles fizeram. Temeram a Deus. Temer não é ter medo, mas entrar para dentro da vontade divina. Temer não é ficar assombrado com o poder e com o senhorio do nosso Deus Criador, mas reconhecer que Ele é soberano, que Ele tem um poder no céu e na terra, que Ele é Senhor onipotente, onipresente, e reconhecer o seu poder e oferecer sacrifícios. E Paulo diz assim, que nós devemos oferecer o nosso culto racional, o nosso corpo como sacrifício vivo para o nosso Deus. Vamos fazer isso nesses dias que estamos reconhecendo o poder de Deus, que só Ele pode nos livrar, que estamos se chegando mais a Deus, que estamos precisando ir no culto e não podemos, mas através das mensagens que chegam até você,
você pode reconhecer Deus e dizer: eu quero oferecer sacrifício de louvor. Cante louvores ao seu Deus. Diga assim: eu quero reconhecer e oferecer um jejum a meu Deus para Ele me dar livramento. E jejum para o seu Deus. Você pode oferecer um sacrifício de oração, chegar a dizer: eu quero orar, derreter a minha alma ao meu Deus. Faça isso nesses dias de quarentena, que você não pode trabalhar, está recluso, não pode ir ao templo. Se ofereça ao Deus Criador. Derrame a sua vida perante o Deus Onipotente. Entregue a sua vida. E nós vemos que aqueles homens fizeram isso. E o texto diz assim, para encerrar este primeiro capítulo e a mensagem de hoje, nesse primeiro capítulo, vamos ficar só no capítulo 1. E nós vemos a segunda ação de Deus. A primeira ação é Deus causou o vento e o reboliço no mar. Foi a ação de Deus. Na segunda ação, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quem que preparou o peixe? O Senhor. Quem que preparou o mar e assombrou o mar? O Senhor. Então a segunda ação no capítulo 1, Deus preparou um peixe. Enquanto Jonas caía na água, o peixe tragou o Jonas. E Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Portanto, o Senhor é o Deus que intervém na história. Se Ele quiser intervir na história brasileira, na história mundial, contra essa epidemia, Ele pode intervir. Mas se nós quisermos buscar o livramento de Deus, Ele pode intervir com o livramento. Se nós quisermos a cura para essas pessoas que precisam do poder divino, curador, Ele pode intervir. Basta a igreja orar com fé, acreditando que Ele é soberano e poderoso, e clamar a Ele com coragem, com fé, fidelidade e com inteireza de coração. Ele nos ouve, o Senhor ouve o seu povo, porque o braço dele não está encolhido, nem o seu ouvido agravado para que ele não possa ouvir. Ele está vendo, está contemplando, está ouvindo o nosso clamor e vai, qualquer hora, entrar com ação na nossa vida. E nós vamos glorificar a Deus pelo livramento, pelas coisas que passaram, e agora é só adorar e louvar ao nome do Senhor. Portanto, meus amigos, meus irmãos que estão neste momento em sintonia conosco, que Deus em Cristo te abençoe. Não perca a segunda mensagem do capítulo 2, vai falar sobre a oração de Jonas no ventre do peixe. Capítulo 2. Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito de Deus possa falar melhor ao seu coração.